Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é a professora doutora Valéria Cecílio e hoje estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Prática Profissional Pesquisa no Ensino da Matemática. Nesta videoaula nós vamos conversar um pouquinho, na verdade refletir, sobre algumas tendências atuais no ensino da matemática que foram abordadas na formativa da semana 5. São as tendências modelagem matemática, resolução de problemas, história da matemática e etnomatemática. Vamos falar sobre cada uma delas, mas principalmente pensar aí em responder algumas questões, questões que são norteadoras. Por exemplo, o que é cada tendência, quais são os benefícios dessas tendências, exemplos de situações reais, de como aplicá-las e como, mas principalmente, como essas tendências podem promover a compreensão dos conceitos matemáticos. Bom, e nós vamos começar então com a modelagem matemática. Bom, o que é modelagem matemática, Então, a modelagem matemática, ela é uma abordagem educacional que vai envolver aí a criação de modelos matemáticos para representar situações da vida real. Então, esses modelos vão ajudar a compreender e, além disso, resolver problemas que estão associados ao mundo real, usando os conceitos, usando as técnicas matemáticas, E daí você pode estar se perguntando assim, quais são os benefícios de usar a modelagem matemática no ensino, Então, a modelagem matemática, ela vai incentivar os estudantes a aplicarem os conceitos matemáticos em contextos bem práticos e relevantes. Contextos associados à vida real, e que envolvem conceitos matemáticos já aprendidos e aqueles que estão sendo desenvolvidos ali no momento também, Mas principalmente conceitos que ele já traz de outros momentos e vai colocar em prática. Então, isso vai promover, na verdade, um pensamento crítico, a resolução de problemas do mundo real, que isso é bem importante para ele vivenciar isso, e a compreensão mais profunda ali dos conceitos matemáticos, porque ele vai ter que colocar a mão na massa e movimentar todo aquele conhecimento que ele já teve até então, Então, fazer uso daquele conhecimento que ele já teve até então para resolver essa situação real. Se você pensar em termos de exemplo, nós temos muitos aí, por exemplo, exemplos que incluem ali a previsão do crescimento populacional, a análise de movimento de objetos, modelagem de epidemias, e previsão de tendências econômicas. Esses exemplos são bem clássicos e você vai encontrar em vários livros didáticos, Lógico que temos muitos outros também. E daí, então, para fechar esse tópico, modelagem matemática, você pode pensar assim, como a modelagem matemática promove a compreensão dos conceitos matemáticos. Ela vai envolver, então, a tradução de problemas reais em termos matemáticos. Isso aí é base para a modelagem. Transformar uma história, transformar um conhecimento em uma escrita matemática, E isso requer uma compreensão sólida, muito sólida dos conceitos matemáticos e estimulando aí também os estudantes a relacionarem a teoria com a prática, tá ok? Bom, vamos para a próxima então. A próxima é resolução de problemas. Bom, e daí a resolução de problemas? Qual que é a importância da resolução de problemas no ensino da matemática, Então, quando nós pensamos em resolução de problemas, nós temos que pensar que ela vai ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades de pensamento crítico, raciocínio lógico e também a criatividade. Além disso, ela vai conectar a matemática ao mundo real, promovendo aí a aplicação de conceitos em situações variadas. E nesse contexto, ela vai acabar tendo várias etapas, etapas que são típicas para resolver problemas matemáticos. Então, por exemplo, essas etapas geralmente vão incluir compreender o problema,
identificar as informações relevantes, desenvolver um plano de resolução, né? Tem que se organizar e planejar, e executar o plano, e por fim, verificar a solução, né? Então, você vai executar o plano, determinar uma solução, né? E daí você tem que verificar a solução, sabe? Se ela realmente é a solução do problema, né? Aferir ali os resultados. E daí, você pode estar se perguntando como que a resolução de problemas ela vai ajudar ali em melhorar as habilidades dos estudantes, além da própria matemática em si, né? Se você pensar sobre isso, você vai ver que a resolução de problemas ela envolve habilidades que vão dar conta das questões associadas à resiliência, persistência, tomada de decisão, que para mim é uma das mais importantes nesse contexto, né? E abordagem estruturada para resolver problemas em diversas áreas da vida. Essa abordagem estruturada também é única dentro dessa questão de resolução de problemas, né? Eu acredito que, dentre as tendências, essa é a que exige maior, né, abordagem estruturada. Bom, e daí então, nós temos vários exemplos, nós temos quebra-cabeças lógicos, desafios geométricos, temos enigmas matemáticos, né, problemas de otimização e muitas outras aplicações. Bom, agora nós temos a terceira tendência matemática que foi estudada na formativa da semana 5, que é a etnomatemática. Então, nós já estudamos muito sobre etnomatemática e vimos que ela reconhece e valoriza as diversas práticas matemáticas em diferentes culturas. Então, ela tem um propósito de mostrar que a matemática não é universal, mas ela é culturalmente diversificada, né? Então, esse é o diferencial. E daí, então, como que a etnomatemática reconhece e valoriza os diferentes sistemas matemáticos em culturas diferentes? Já parou para pensar nisso? Então, ela vai reconhecer que diferentes culturas têm abordagens únicas para problemas matemáticos e que todas essas abordagens são válidas e muito valiosas, tá? E com isso, ela tem vários benefícios, né? Vários benefícios são incorporados aí à etnomatemática no contexto de sala de aula. Então, por exemplo, ela ajuda os estudantes a perceberem a amplitude da matemática, a apreciarem diferentes formas de resolução de problema e também valorizarem aí a diversidade cultural. E exemplos, nós temos diversos, né? E exemplos, por exemplo, do tipo que inclui, você pode abordar ali o sistema de numeração maia, a questão da geometria, né, utilizada em construções egípcias, ou até mesmo na construção comum ali de algo que está ocorrendo na vizinhança da escola, né? Que tipo de matemática que eles utilizam ali naquela situação para trabalhar ali na obra, né? Na obra vizinha à escola, né? Então não precisa ser exatamente a geometria utilizada lá na construção egípcia, pode ser ali numa situação real, numa vivência de bairro, né? Algo desse tipo. E também você poderia abordar ali os sistemas de contagens tradicionais, né, que existem aí em determinadas culturas. Então, por exemplo, se você pegar uma cultura indígena, cada cultura tem uma forma de realizar uma contagem, às vezes de forma diferente, uma forma de fazer traçados e como que chama? Fugiu agora o nome, com palhas, né, para criar aqueles cestos, né? Tudo ali tem muita geometria, tem os desenhos criados, né? Então são exemplos assim práticos que você pode estar abordando em sala de aula e fazendo discussões, planificando e tentando entender como que eles constroem
aqueles objetos, como eles constroem aquela matemática ali, como eles realizam aquela matemática em função das diferenças culturais mesmo, né? Da cultura que eles têm, que eles vivenciam. Daí, por fim, nós temos a história da matemática. Então, por que é relevante você colocar a história matemática no contexto de sala de aula, né? Então, a história da matemática, ela vem contextualizar os conceitos, ela vai mostrar como eles foram desenvolvidos ao longo do tempo. É importante que ele perceba, né, que há uma evolução da matemática e as contribuições também são de diferentes pensadores, de diferentes matemáticos, diferentes personalidades que vêm aparecendo ao longo do tempo. Mas o que é mais importante e mais rico aí é eles perceberem essa evolução dos conhecimentos matemáticos, das teorias, das definições, né? E podemos citar aí várias contribuições significativas, né? Então, por exemplo, Euclides, com a questão da geometria, Newton com relação ao cálculo, Euler com relação à teoria dos números, né? E muitos outros aqui. Ficaríamos citando aí muitos e muitos nomes que são relevantes e importantes. Bom, mas você pode também se perguntar como aprender sobre a história da matemática, né? Como que aprender um pouco da história da matemática, ela pode inspirar aí os alunos, né, a contextualizar os conceitos modernos, né? Como que você pode fazer isso, né? Então, a história, ela vem mostrar que a matemática é um campo humano que está em constante evolução e entender como os matemáticos enfrentaram esses desafios pode motivar muitos estudantes a enfrentarem os seus próprios desafios, né? Então, é importante trazer esse contexto, né, para dentro da sala de aula. E daí você pode compartilhar aí curiosidades interessantes da história de matemática com seus alunos. E uma curiosidade que é bem recente aí, né, que é a história do último teorema de Fermat, né, que ele permaneceu sem prova por séculos, até que finalmente ele foi demonstrado por Andrew Wiles, né, acho que é Andrew Wiles, que é um professor da Universidade de Princeton, e lógico que não foi assim, né? Primeiro ele não fez sozinho, né? A descoberta não foi sozinha, o nome de referência é o dele, né? Mas ele não fez sozinho, e ele já vinha ali realizando outros importantes trabalhos associados à teoria de números. Então é importante que os seus alunos percebam que essa construção, essa evolução da matemática ao longo do tempo é muito importante e que a cada dia algo novo vem sendo descoberto e compartilhado, né? E esse compartilhar faz com que a história aconteça, né? Então, é muito importante você trazer realmente a história da matemática para dentro da sala de aula, né? Trazer ali nos contextos, nas discussões em sala de aula, para que o seu aluno possa perceber que isso é dinâmico, né? Que a evolução é dinâmica e ela vai ocorrer o tempo todo, tá ok? Bom, pessoal, ficamos aqui então. Lembrando que eu sigo sempre à disposição lá no Fale com a Gente, pode contar comigo, só passar uma mensagem, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.